Capítulo meia dúzia. Recursos empregados em treinamentos e competições. Item 88. Os alvos empregados no TDT devem ser da cor parda, sendo os não ameaçadores, que chamamos de reféns, brancos ou contendo a figura de uma mão espalmada, desde que essas cores não contrastem com a cor do fundo do ambiente, vedada de qualquer forma a utilização de alvos na cor preta. 89. As frentes dos alvos metálicos deverão ser pintadas da mesma cor, sendo recomendada a amarela, desde que não contraste com o ambiente. 90. Considerando o árbitro que os alvos metálicos tenham caído ou girado devido a um disparo no seu suporte, ou por qualquer outro fator externo, tais como ricochete, ação do vento, bucha de cartuchos, dentre outros, serão tratados como falha de equipamento da pista, cabendo o refazimento da pista pelo competidor. É o rechute. 91. Não é permitida a utilização de alvos em formato de animais ou crianças sob qualquer pretexto. 92. As marcações das zonas de pontuação nos alvos de papel serão representadas por linhas pontilhadas, sem cores, a fim de que não sejam facilmente visíveis. 93. As obreias utilizadas deverão ser da mesma cor do alvo, que deverão ser substituídas sempre que não for mais possível identificar as linhas de marcação. Os alvos deverão ser substituídos sempre que não for mais possível identificar as linhas de marcação das zonas de pontuação. 94. As zonas de pontuação dos alvos de papel poderão ser reduzidas desde que sejam cortadas fisicamente ou pintadas, a fim de simular que o alvo ameaçador esteja atrás de uma cobertura ou abrigo intransponível, ou fazendo uso de equipamento de proteção balística, conforme o caso. 95. Sendo o alvo prematuramente obriado, o competidor terá direito ao rechute da pista, caso não seja possível a apuração correta dos resultados ou atribuição do melhor resultado. 96. Os competidores e os membros da organização da prova não poderão tocar nos alvos ainda não computados. Se o competidor tocar o alvo antes da apuração, este alvo será excluído da apuração e será atribuído um miss para cada disparo previsto para aquele alvo. Sendo algum membro da organização da prova a tocar o alvo, o árbitro tentará atribuir o resultado correto e, havendo dúvidas, será atribuído o melhor resultado ao competidor. 97. Poderão ser empregados alvos metálicos, reativos ou derrubáveis, 2 por pista, cuja presença represente uma situação real. Nesse caso, aconselha-se que os alvos metálicos estejam atrás dos alvos de papel, em posição tal que o atirador tenha que atingir uma zona fatal para derrubá-lo. Na hipótese de o alvo metálico estar encoberto, o alvo de papel poderá ser engajado mais de 3 vezes nas zonas 0 e 3. 98. São permitidos alvos metálicos que necessitem receber vários disparos para caírem, simulando um agressor que já tenha sido atingido, mas que continua representando uma ameaça. 99. Os alvos metálicos deverão obrigatoriamente cair ou tombar em decorrência dos disparos recebidos para serem computados como acertados, inclusive os alvos metálicos reféns. 100. O disparo no alvo reativo já configura o acerto, pois ele não é configurado para ser derrubado, mas para realizar um movimento com o impacto do tiro recebido e, em seguida, voltar à sua posição inicial. 101.
Podem ser utilizados pepper poppers derrubáveis ou reativos, cuja presença na pista represente uma situação real. Nesse caso, aconselha-se que estejam atrás de alvos de papel, em posição tal que o atirador tenha que atingir uma zona fatal para derrubá-lo. Na hipótese do pepper popper estar encoberto, o alvo de papel poderá ser engajado mais de 3 vezes na zona 0 e 3. 102. Cada pepper poppers deverá ser regulado para cair quando atingido por um único disparo na área circular, que representa a sua zona de calibragem. Ao não voltar a atirar no pepper e não questionar a sua calibração, a pontuação será computada normalmente, sendo atribuído um miss ao popper não derrubado. 103. Ninguém poderá tocar o popper questionado. Sendo tocado pelo atirador, será atribuído um miss ao popper não derrubado. Se for algum membro da organização da prova, o atirador terá direito ao rechute da pista. 104. Poderão ser utilizados plates quadrados ou circulares, desde que a sua presença na pista represente uma situação real. Nesse caso, aconselha-se que estejam atrás de alvos de papel em posição tal que o atirador tenha que atingir uma zona fatal para derrubá-lo. Na hipótese do plate estar encoberto, o alvo de papel poderá ser engajado mais de 3 vezes nas zonas 0 e 3. Aqui faço um parênteses. Costumo usar plates redondos, simulando, por exemplo, os 2 pneus de uma moto. Número 105. Metal plates, que podem vir a girar ou ficar de lado quando atingidos, não são recomendados. O mau funcionamento dos plates são tratados como falha de equipamento e ensejarão o refazimento da pista, o rechute, nos termos do parágrafo único do item 41. 106. Não é permitida a interferência de qualquer pessoa nos materiais e equipamentos utilizados na pista de tiro, depois de montadas. Isso inclui tocar ou mover qualquer material. 107. Toda ação corretiva deverá ser solicitada ao árbitro da pista, o qual caberá tomar as providências para o devido ajuste, se for realmente necessário. 108. As interferências indevidas por parte do competidor ensejará na aplicação de uma penalidade PE para cada conduta irregular praticada. Se da interferência resultar vantagem ou prejuízo a qualquer competidor, será aplicada uma conduta antidesportiva, CA. 109. Sempre que possível, deverá ser utilizado o cronógrafo nas competições, que deverá ser previamente configurado e aferido conforme as orientações do fabricante em cada dia de checagem dos fatores da munição dos 3 primeiros colocados de classe e subclasse. Em caso de desclassificação, aferem-se as munições do melhor colocado seguinte na classe ou subclasse daquele que tiver o fator da munição reprovada. Eu devo fazer um parênteses de que alguns cronógrafos balísticos, de acordo com a claridade do dia, a posição do sol, eles fazem leituras diferentes. Então, isso deve ser verificado pelo responsável. 110. No início da competição serão recolhidas aleatoriamente 7 amostras de munições de cada competidor para checagem do fator de potência. Dessas amostras, 3 passarão pelo cronógrafo e serão anotadas a velocidade de cada uma delas, a fim de se calcular a velocidade pela média aritmética. Uma será desmontada para pesagem da ponta, e as 3 restantes serão utilizadas em uma segunda aferição que, não sendo necessária, serão devolvidas ao competidor. 111. O fator de potência é calculado multiplicando-se o peso do projétil em grains pela velocidade média dos 3 disparos, apurado em pés por segundo, FPS,
dividido por 1.000. A munição que apresentar fator abaixo do previsto no item 117, em até 5%, ensejará uma penalidade por conduta antidesportiva, CA. Ultrapassado os 5%, o competidor será desclassificado. Nesse artigo, nós falamos de alvos de papel, né? Então, alvos da cor parda já foi mostrado em aulas anteriores, aqueles com a mãozinha. No filme da aula anterior, a gente vê o pintado de branco, que é considerado refém, e os alvos ameaçadores são da cor parda. Agora, uma pergunta. Serve qualquer alvo? Eu posso pegar alvo de outra modalidade? Não. Todo clube que é afiliado a uma liga estadual assume um compromisso de utilizar apenas alvos oficiais do TDT. Esses alvos podem ser comprados na gráfica. Aqui nós estamos vendo, por exemplo, o site da Liga Nacional. Se você for em TDT, ali no site, você vê que tem regulamento do TDT, regulamento do CRT, normas e compromissos com a liga que os clubes têm que aceitar para poder participarem das ligas estaduais de TDT, e em seguida tem alvo TDT. Então você clicando, tem aí o alvo com as dimensões corretas, caso você queira mandar fazê-lo em gráfica. O Mundo do Atirador, o site Mundo do Atirador, por uma gentileza, colocou em seu site o que ele chama de kit competição. Então ele tem um kit onde ele já vende, acho que 50, uma quantidade de alvos e também medalhas padrão do TDT para competições. Então, como as gráficas exigem uma quantidade, parece que 1 milhar, né? Um pedido mínimo de 1.000, e se você é um clube que está começando, não quer começar com um pedido assim tão grande, você pode utilizar o kit que é vendido no Mundo do Atirador. Muito bem. Então aqui eu mostro como se chega no Mundo do Atirador e no kit TDT. Então você vê lá em cima, né, www.mundodoatirador.com.br. Tá? Então este é o site do Mundo do Atirador. Aqui tem uma série de produtos, etc. E se você olhar aqui, ó, esse que vira cor de laranja quando eu coloco o mouse, tá vendo? Ó, TDT. Então você clica no TDT e aí vai surgir o que ele tem para nos atender. Então tem aqui alvo de papelão no padrão oficial TDT e à direita medalhas em metal padrão oficial. Tá? Tem também aqui um case para rolo de obreias, suporte de obreias. Mas o importante está aqui, alvo e medalha, que é o que todo clube precisa para promover competições.